Estamos aqui hoje no Pode Crer Agro com o meu amigo Carlos Lira. Ele é o proprietário da empresa Lira Consultoria. E eu queria que você se apresentasse primeiro. Carlos André Lira. Obrigado pelo convite, Rafael. Meu nome é Carlos André, Carlos Lira, né? Nós somos proprietários da Lira Consultoria e hoje nós prestamos diversos serviços aí, principalmente na região sudeste do Tocantins. E um desses trabalhos é voltado para assistência técnica voltada para bovinocultura de corte, certo? Sim, uma coisa que eu estava achando interessante é que você me falou do programa ABC Corte. Tem muito produtor aí, rural, pecuarista, que tem curiosidade em saber como funciona esse programa ABC Corte. O ABC Corte nada mais é, em resumo, que é um programa que ele tenta trazer as tecnologias que ficaram muito tempo engavetadas lá em cima das estantes das grandes instituições, né, como o caso da Embrapa, e levar isso para campo, né? Aquele resultado que era muito interessante na sala de pesquisa, a gente trouxe isso para nível de campo, né? A gente, quando eu digo a Embrapa, né? E a Embrapa faz um treinamento com os técnicos para divulgação desses trabalhos, né? E implantação desses trabalhos dentro das propriedades, né? E hoje a gente tem as unidades de referência tecnológica, né, dentro de todo o estado do Tocantins e algumas propriedades fora do estado, do tanto que teve proporção dentro desse programa, né? E a lógica é trazer as tecnologias mais simples e mais produtivas para dentro da fazenda. Um exemplo. Não, o grande foco hoje do ABC, ele vai desde cria, recria e engorda, só que esse trabalho que a gente tem desenvolvido é mais voltado para recria. Fazer recria de machos e fêmeas e às vezes terminação de fêmeas em sistemas intensivos, né? Então o que você precisaria antes de 100, 150, 200 hectares, hoje é possível alocar esses animais em áreas de 10, 15, 20 hectares, com lotações altíssimas, ganho de pesos altíssimos e excelente margem. 20 hectares, 20 hectares. 2 alqueires aí, né? 2 a 4 alqueires. E quantas cabeças? A gente tem variações, lógico que dentro do programa tem inúmeras. Bom, dentro do programa a gente tem diversas situações, né? Entre elas, lotações que variam de 1 ao ar. Vamos tentar relacionar isso com cabeça de recria. Ela vai estar em torno de 2 a 3 cabeças por hectare e até 7 a 10 cabeças por hectare, né? E com ganhos aí superiores a 900 gramas dia, 1 quilo dia, às vezes, com altas lotações. Isso, cara. E esse sistema tem trazido um impacto dentro da propriedade absurdo, porque você concentra muito do que você deixar. Você libera muitas áreas, né, para as outras atividades da fazenda. Entre elas, por exemplo, a pecuária de cria. Você teria, vamos imaginar um rebanho de 300 animais hoje de recria. Você teria que, teoricamente, ter 300 hectares. Hoje seria possível você fazer isso com 45, 50 hectares e liberar os outros 250 para atividade de cria ou até uma recria mais extensiva ou até mesmo uma terminação. Então, o grande lance não é que esse modelo ele faz mais do que se fizesse convencional, não é isso, mas você concentra e verticaliza a produção da sua fazenda, né? Você cresce vertical e consegue liberar áreas, por exemplo, para essas outras atividades de pecuária ou até mesmo agricultura quando é possível, né? E como é que funciona esse crescimento vertical? Então, o que acontece? Quando a gente trabalha em crescimento vertical, é quando você para de crescer horizontalmente. Você não precisa de grandes áreas. Ah, interessante. Então você deixa de crescer para os lados e passa a crescer para cima. Então você pode ter um sistema intensivo em que você faz subdivisões, você entra com as adubações, você entra com a própria suplementação, mas o grande lance é fazer um sistema intensivo. A melhor forma que a gente vê hoje nisso é os sistemas rotacionados, né, em que você faz divisões, trabalha um manejo de adubação, trabalha um manejo de suplementação e trabalha um manejo de dias de ocupação. Então, por exemplo, o que a gente tem feito com mais frequência é trabalhar 3 dias de ocupação e ao longo do final de 8 piquetes, a gente tem um descanso médio de 21 a 24 dias. Então, o animal basicamente só se alimenta de folha, ele vai pegar o que tem de melhor no capim e o que justifica, talvez, dentro do sistema de adubação, de suplementação e lotação ajustada, índices que superam mais de 1 quilo por dia, né, nesse sistema. Somente com projeto, capim hein?
e sal mineral, na grande maioria. E a Embrapa, ela participa? Exatamente. A Embrapa, ela faz os treinamentos dos técnicos, né? Um dos pilares para a gente ser credenciado para isso é separar uma propriedade que é chamada de unidade de referência tecnológica. Essa, dentro de uma safra, atendido todos os requisitos, cria-se um certificado de validação, ela passa a ser uma unidade de referência, e aí entra com dias de campo para divulgar esses trabalhos. Unidade de referência? Sim. Que fera. Então, na nossa região lá, hoje a gente tem a Fazenda Morro Branco, ela fica localizada no município de Novo Jardim. Já tivemos 4 dias de campos, né, divulgando esses trabalhos, e dentro do programa a gente já teve inúmeras premiações, entre elas maior produtividade, maior margem técnica, maiores índices de margem técnicas em arroba. Pô, que massa. Então, cara, a gente, por exemplo, apesar de anos apertados como esse, em alguns casos nós tivemos margem positiva, mesmo com todo o cenário ruim, em que você adquiriu insumos muito caros e vendeu animais muito baratos. Então, mesmo nesse sistema, lógico que a gente tem resultados de 5 anos, e esse foi o ano que mais foi apertado, mas nos outros anos aí a gente teve margens superiores a 5, 6, 7 mil reais por hectare de margem bruta. Então, comparados com a agricultura, teoricamente seriam 30, 40 sacos de lucro, né? Se indexados no preço da saca de soja. Interessante. Então, é o tipo de pecuária que passa a ser competitivo com a agricultura. Muito legal. Porque quando a gente fala compara a agricultura com pecuária, o que geralmente é feito? Você pega uma agricultura muito boa e compara com uma pecuária muito ruim. Então acaba sendo uma comparação injusta. Então, nesse sistema, com todo o nível tecnológico, com toda a gestão de pessoas, que é uma coisa extremamente importante, você fazer o vaqueiro, você fazer o operador comprar a ideia, esse tipo de pecuária você se compara ela com a agricultura tranquilamente. Lógico que são em menores áreas, né? Sim, mas geralmente são áreas que a pecuária também, que a agricultura também não entraria, né? O que eu achei interessante, igual nossas áreas lá, nós temos piquetes muito grandes, pasto de 4 alqueires, 3 alqueires, a gente tem um Furnas lá que chega a ser 8 alqueires, e você fazer manutenção desses pastos é difícil, é complicado, o gado anda muito dentro dos pastos. Vamos tirar um exemplo aqui. Um pasto ali que eu tenho assim de... Você falou que até 4 alqueires dá para fazer um trabalho bem feito. O tamanho não existe mínimo, né? Também não existe máximo. Só que assim, existe um ideal. Então, existem algumas premissas que a gente adota de, por exemplo, a distância máxima de que o animal precisa percorrer para, por exemplo, não ultrapassar... Bebedouros, por exemplo. Não ultrapassar a distância máxima de 500 metros. Então, estabelecendo um raio de 500 metros, a gente tem módulos com 40 hectares. Então, seria 8 alqueires, né? Dividido em 8 piquetes. Então, assim, não existe um mínimo. Mas é possível se trabalhar. Nós temos casos que nós já trabalhamos com 5 hectares e casos que trabalham com 40. E os resultados são excelentes, independente do tamanho. Só que chega um ponto que você tem que ter escala. Então, se fazer um módulo muito pequeno, vai demandar uma mão de obra muito grande, um operacional muito grande, que seria o mesmo mão de obra e o mesmo operacional para uma área de, por exemplo, de 25 hectares, 30 hectares. Então, tudo dentro de um planejamento também. A gente simplesmente não fala, não, tem que ser X. Tudo dentro da realidade da fazenda. E essas divisões de pasto aí que vocês fazem, esses piqueteamentos, vocês fazem de arame liso ou talvez utilizar muita cerca elétrica? Isso, exatamente. A cerca elétrica ela é fundamental nesse sistema. Primeiro porque ela é um custo muito barato, quando comparado à cerca convencional. Tem muita gente que não aderiu ainda, mas é simplesmente ou por desconhecimento ou por uma tecnologia mal posicionada. Lá nós trabalhamos com cerca de 3 fios, sendo do meio eletrificado, e lá a gente segura Angus, né, que talvez seja hoje a raça que mais tem problema de fuga, de roceiro, né, um animal muito roceiro, e na cerca elétrica ele não passa. Ele passa justamente nas áreas em que não tem a cerca elétrica, né? Então, uma cerca elétrica bem dimensionada, ela faz toda a diferença. Nessa fazenda específica, teve um caso há 2 anos atrás em que teve muito problema de ataque de felinos. Então, a fazenda teve que se adequar, porque chegou a perder mais de 40 animais num ano. Então, eles fizeram um sistema de cerca elétrica e seguraram as onças. É mesmo? Olha só que legal, cara. Para não dizer que não teve mais nenhum problema de
de abate de animais. Depois a gente pode confirmar isso com o produtor, mas se eu não me engano foram só 2 animais, porque teve um dia que a cerca ficou desligada, o animal passou e lá ele fez o abate do animal. Mas para evitar, eles têm uma pegada bem ambiental, para evitar matar a onça, né? Eles preferiram investir. E assim, eles investiram em torno de R$20 mil para resolver um problema que já estava causando danos, prejuízos acima de R$100 mil. Então, um custo-benefício muito alto para a tecnologia que é e o resultado que traz. Então, se segura a onça, segura a gado, né? Olha só que interessante. E eu, como veterinário, eu sempre fui contra esse negócio pessoal. O pessoal fala assim, vamos matar a onça, que ela não está comendo gado não sei aonde. Eu sempre fui contra. Porque a gente que chegou lá, ela Exatamente. já tinha um habitat dela. Para pensar que a gente é o animal racional, né? Pois é. E outra coisa, onça. E o pessoal caça ainda. O pessoal que caça as pacas, os viados, acaba com tudo. E a onça ela fica sem opção de comer, ela vai acabar comendo uma bezerra ali, uma bezerra. Então, esse projeto aí da cerca elétrica, eu me interessei bastante, você falando, Carlos André, porque você evita ali que a onça entre nos pastos, né? Sim. É uma coisa ecológica, racional, né? E você está ali cuidando do seu rebanho. Sim, só que nesse caso, a cerca que era voltada para a onça, ela tinha uma outra... tem outro sistema, não é exatamente igual. Para os módulos rotacionados, são com 3 fios. Para esse caso específico, eram 2 fios ligados em 2 alturas distintas, se eu não me engano, 15 e 45, que é a altura dela. Sim. Mas dentro da cerca que já existia na fazenda é mais alta e tem 2... A ideia da cerca elétrica nesse sistema é porque, por exemplo, em áreas planas você consegue colocar um estaca a cada 30 metros, 40 metros, 50 metros. 30 metros? Então você economiza bastante em material. Uma cerca que você faz aí de 3 em 3 metros, de 5 em 5 metros, você com a cerca elétrica... por quilômetro, enquanto contrapartida, uma cerca elétrica hoje você vai gastar em torno de 3 a 4 mil. Olha aqui, então, pessoal. O custo-benefício também é altíssimo dessa tecnologia. Repete aí para o pessoal que está olhando e está vendo a gente. Então vamos lá. Quando a gente trabalha com cerca convencional, a gente está variando hoje entre mão de obra, arame, estaca, mesmo que seja eucalipto tratado, você vai variar entre 10 a 12 mil reais o quilômetro, né? 10 a 12 mil quilômetros. Enquanto a cerca elétrica, você vai ter uma economia de 30% desse valor. Porque a distância entre as estacas é muito maior, a quantidade de arame é muito menor e outra coisa, o arame da cerca elétrica ele é mais fino, então ele é mais barato, porque ele é específico para a cerca elétrica. Agora, se você já tem, você pode usar o que você tem lá, você não precisa comprar um novo, não. E a minha dúvida é o seguinte, o cool Nelore funciona, porque ainda mais se botar uma recriada, porque ele vai se adaptando, né? Sim. O bezerro ele vai se adaptando ao espaço. Sim. Porque quando você solta uma bezerrada assim, vamos supor, de 7, 8 arroba num pasto assim, eles vão correndo ali. Chega a pular, não? Então, esse tipo de manejo, ele é um manejo que ele vai ser totalmente reformulado dentro da fazenda. Aquela coisa que a gente falou sobre o vaqueiro, sobre a equipe da fazenda comprar o negócio. Manejo racional. Um manejo muito mais tranquilo. Primeiro porque o animal ele não conhece a cerca elétrica. Então, no primeiro contato que ele vai ter, ele não pode ser pressionado na cerca. Ele vai passar na cerca. Agora, se você deixar ele por si só descobrir a cerca elétrica, ele vai tomar o primeiro choque, depois ele vai se educar. Depois ele vai amansando de uma forma que fica parecendo um gado de leite. Ele fica um animal muito dócil, ele entende o processo fica tão didático que você, dentro de 15 minutos, você vê todo o rebanho começa a te trazer informações como, por exemplo, quando fecha no módulo fechado, ele vai para a praça de alimentação, por exemplo, ele está naquele piquete, ele começa a ficar muito na praça, é sinal de que lá no pasto não está legal, então já está mais ou menos na hora de trocar. Então, com o tempo, a equipe vai se adequando tanto que ele não precisa nem tocar o animal. O simples fato dele chegar na praça, viu que está na hora de mudar, ele abre o cochete e os animais, por si só, eles vão... Eles entendem o processo, né? É um processo tão dinâmico que eles, por si só, ele já funciona naturalmente. O animal entende o processo, o homem, o vaqueiro entende o processo, e fica um trabalho tão legal, porque, por exemplo, em coisa de meia hora, o vaqueiro viu todo o rebanho, está lá dentro do módulo. Em meia hora, enquanto num sistema convencional, ele teria que acordar cedo, passar uma de manhã, olhando e tudo mais. Se precisar fazer uma cura, derrubar um animal lá. Verdade. Então, você tem muito mais contato do vaqueiro com os animais, trocando de passa cada 3 dias, 5 dias. É muito bacana. Eu acho que assim, é um caminho sem volta. Eu acho que isso não tem como
não aderir. E eu também acredito que pecuaristas que resistam a esse nível de tecnologia, eles também vão acabar saindo do mercado. Porque, por exemplo, nós estamos passando por um ciclo de baixa da pecuária. Sim. O ciclo pecuário ele é cíclico, né? Cíclico. Então, é nesse momento que a gente vê quem tem estrutura, quem tem tecnologia, quem aderiu ao negócio é os que vão ficar no mercado. É verdade. Eles vão, o extrativista, aquele pecuarista extrativista que era pecuarista de final de semana, de final de ano, esse daí o mercado vai engolir. E a agricultura está aí. A agricultura está louca atrás de novas áreas. E quem não for profissional, quem não for competitivo, vai sair do mercado. Com certeza. E a gente tem que ir se adequando às tecnologias. Lá na fazenda a gente quer começar esse projeto de recria. Como é que a gente faz, Carlos Neira, para a gente tem que contratar a sua empresa e junto com a parceria da Embrapa, o que a gente tem que fazer? O primeiro momento, a ideia é que se procure realmente a Embrapa, né? Através da Embrapa. A gente até tem um contato direto, mas esse primeiro momento, o ideal é fazer um contato, entender o programa, solicitar uma visita da própria Embrapa, né? Para adequar a realidade da fazenda dentro do programa. Na verdade, trazer o programa readequado para dentro da fazenda, porque... Eu falo que esse sistema, ele serve para qualquer fazenda. Qualquer fazenda pode aderir ao sistema intensivo. Mas, infelizmente, ele ainda não é para todas as fazendas. Primeiro, porque o pecuarista, ele precisa se programar financeiramente, porque quando você faz esse nível de investimento, a gente não recebe ele de um ano para o outro. Então, o que é investimento você dilui ao longo prazo. Então, vamos imaginar aí, você tem hoje uma lotação de 7 cabeças por hectare. Por mais barato que esteja o bezerro, 7 cabeças por hectare é 1.500 de um bezerro de desmame. Você está falando em muita grana, você está falando em mais de 10 mil reais só em animal. Sim. Você está desconsiderando ainda adubação, você está desconsiderando suplementação. Então, a agricultura, só em animal, ela não está investindo isso por hectare ainda. Então, quando a gente chega a 15, 20 mil reais por hectare, aí o cara fala, opa, peraí, calma aí, tem que se programar. Sim. Então, é preciso, e de longe, é impossível trabalhar sem assistência técnica. Assistência técnica talvez seja a tecnologia mais barata de se investir nesse momento. Sim. Porque, por exemplo, eu gosto de falar isso, a gente consegue comprar adubo, a gente compra sal mineral, a gente compra genética de qualidade, mas a gente não chega no mercado e fala assim, eu quero 1 hectare de pasto bem manejado hoje lá na Casa Agropecuária. Então, o pasto bem manejado é um contexto muito maior do que só o vaqueiro, só o pecuarista, só a assistência técnica. É uma corrente com vários elos. Sim. Então, a assistência técnica ela é fundamental nesse processo. Sim, com certeza. Então, a gente tem que procurar, primeiro a assistência técnica com vocês, né? Sim. Aí vocês fazem o acompanhamento geral na propriedade, vocês vão à propriedade. Sim, a gente faz um diagnóstico, né? Tenta apontar, lógico que dentro da fazenda o produtor é quem mais conhece a realidade dele, mas a gente tenta apontar os gargalos e posicionar, por exemplo, o modo nas áreas que mais trarão retorno, né? Ou que trarão retorno mais rápido. Porque como se trata de muito investimento, a gente não pode colocar nas piores áreas, a gente tem que colocar nas melhores áreas. Então, depois de um diagnóstico bem feito, faz-se um planejamento bem feito, programa cada uma das execuções e faz o acompanhamento. Isso é mais ou menos o que a gente faz nas outras propriedades e os resultados têm sido satisfatórios. Nem sempre a gente consegue implantar logo de cara no primeiro ano, mas a gente faz um trabalho de readequação, de mudança. Que o novo ele realmente é muito estranho, mas o processo por si só ele já se convence. Sim, e eu acho muito interessante, porque quando você coloca isso na ponta do lápis ali, quanto você está gastando, porque olha, esses dias eu fiz umas contas aí com o meu irmão, eu falei, Júnior, a gente está tendo prejuízo criando gado. Aí ele falou, por quê? Aí eu mostrei para ele tanto que a gente tinha, o preço que a gente tinha comprado, o preço que a gente tinha vendido, as áreas muito grandes, né? Aí às vezes estava faltando água a gente estava com barragem lá, né, nesse ano, né? As barragens secaram
E foi aquele problema todo de barragem, que a gente tem muito aqui no Tocantins, né, de secar. Aí a gente falou, a gente tem que começar agora a investir agora num projeto de fazer uma cisterna, né, para você ter água doce para os animais. A gente tem que sair um pouco dessas barragens, as barragens de água muito suja, muito problema de verme. A gente tem que fazer uma divisão de pastagem, igual você falou aí, com a cerca elétrica, porque a gente está muito desconfiado ainda da cerca elétrica, mas o futuro está aí. Tem que aumentar a quantidade de animais por hectares. Claro, crescimento vertical, né? Crescimento Você não vertical. precisa aumentar a área para você aumentar a sua produção. Sim. E nossos passos, a gente sempre olha assim, que você tem que estar mesmo adubando os passos, você tem que fazer. E quando você tem um profissional que vai lá, faz análise de solo, tá faltando tanto por tanto aqui, vamos gradear, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, fica muito mais prático, muito mais fácil. Caso André, eu fico agradecido aí pela sua visita aqui no Pode Crer Agro, viu? Trouxe muita informação aí para os produtores, principalmente nessa parte técnica de consultoria. Quem quiser procurar você, qual é o seu telefone de contato, seu e-mail? Meu telefone é o 63-99213. Tá na tela aí. As minhas redes sociais hoje são o WhatsApp e o Instagram. Qual que é o Instagram? Carlos.pelira ou @Lira Consultoria DNO. Lá a gente fala muito sobre essa questão da intensificação, além de outros trabalhos que a gente presta. Então, tendo dúvidas, procure, tire suas dúvidas, entre em contato com a nossa equipe. Se precisar, o Rafael é conhecedor já do nosso trabalho. Sim. Então é isso. É isso aí, pessoal. Um grande abraço, viu? Fiquem todos com Deus. O Pode Crer Agro levando informações para vocês. Até mais. Até mais.